Olá, muito boa tarde. Olhar o mundo dos negócios como uma nobre vocação. O tema vai reunir 400 empresários e gestores católicos num congresso internacional que decorre em Lisboa a partir desta quinta-feira. Um projeto e uma temática que agora vai merecer a análise de João Pedro Tavares, presidente da Associação Cristã de Empresários e Gestores de Portugal e que está hoje no programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde e obrigado. Obrigado por estar neste programa. De facto, nas vésperas ou nas proximidades deste congresso internacional, olhar o negócio como uma nobre vocação é talvez uma abordagem que passa pelas escolas superiores de gestão e de economia, ou é uma pretensão de lideranças que têm um perfil específico? Não, já começa a passar nas escolas superiores de economia, até porque queremos preparar os líderes da amanhã a partir dos exemplos de hoje. E este é um desafio que temos e, portanto, já temos parcerias com várias escolas de universidades, na maioria de economia e gestão, de engenharia, enfim, todas aquelas que normalmente formam os futuros líderes empresariais. E quando olhavam esta temática como uma nobre vocação, portanto, o negócio como uma nobre vocação, que reação encontravam nos líderes empresariais? Nos atuais. Os atuais, sim. Desde logo, há uma palavra que falta que é uma chamada a uma nobre vocação. E, portanto, ter esta noção de que não estou no desempenho de um cargo, de uma responsabilidade, de uma profissão, em sentido estrito, mas estou no exercício de uma responsabilidade em sentido muito maior e no cumprimento de uma missão. E, portanto, isto apela a um desafio superior, mais amplo, mais desafiante e que não facilita muitas vezes. Chega a complicar. Se olhássemos para esta palavra negócio, não é? O mundo dos negócios, nós vemos-la muitas vezes dita com uma outra palavra, que é oportunidade de negócio. Agora estamos a esquecer a oportunidade e a pôr a palavra vocação ao lado do negócio. Há aqui uma mudança de paradigma. Sim, estamos a casar palavras que têm vários sentidos por detrás. Vocação significa chamamento. Claro. Negócio é a negação de ócio, sendo que ócio não é fazer nada. No grego é uma palavra que vem de aprendizagem. E, portanto, um negócio é um momento em que eu não estou a aprender e estou a gerar lucro. Nós aqui queremos criar valor. Queremos criar valor, distribuir de uma forma que seja justa, de uma forma que seja inclusiva e de uma forma que contribua para uma sociedade mais próspera. Na convicção da ACES, de facto, olhar este mundo como uma nobre vocação, um chamamento a uma nova vocação, é a estratégia acertada. Repare, eu tenho 30 anos de experiência em consultadoria e durante muitos desses anos o resultado final era eficácia e eficiência das organizações sobre todas as coisas. E, portanto, a determinada altura comecei a entender, enquanto cristão, de que as pessoas estão no centro das organizações e que temos que defender a dignidade das pessoas e temos que tratar as empresas como um meio de humanização e não de desumanização. E, portanto, desconstruir todos os modelos existentes de criar lucro a curto prazo e evoluir para uma visão de mais longo prazo, de criar valor económico, social, ecológico e tratar a empresa como um meio para atingir um fim maior e superior, desde logo a felicidade dos seus colaboradores, desde logo criar valor em toda a cadeia para os seus fornecedores, para os seus clientes, para a sociedade em geral, são desafios enormes que se nos colocam. E, portanto, fomos transformando e desconstruindo uma série de modelos atuais, de forma a recriar, com base naquilo que é a doutrina social da Igreja, a recriar novos modelos. E acredito nesses modelos não porque são mais piedosos, mas porque, de facto, são o modelo de excelência. É este o modelo que promove maior valor. São os melhores para a empresa. Não são os melhores para a empresa, são os melhores para a empresa, para a sociedade, para as pessoas. Este é o modelo mais virtuoso. E é aquele que cria maior valor económico e maior valor social. Se eu deixar de estar focado no lucro, em sentido estrito, eu reunia-me com empresários e gestores e perguntava qual a finalidade das vossas empresas. E eles diziam, a finalidade da minha empresa é lucro. E eu dizia, pensei que era criar impacto na sociedade, pensei que era criar valor para todas as famílias dos seus colaboradores, pensei que era criar valor para os seus clientes finais e até transformar as suas vidas com inovação, com novas pesquisas, surpreendê-los com novas expectativas. E, portanto, isto é desconstruir modelos existentes e enraizados para reconstruir algo de novo, absolutamente transformador e distinto. E com que taxa de eficácia no acolhimento junto dos empresários? Eu dirijo-me
na maioria para empresários e gestores católicos. E a taxa de acolhimento é muito elevada. As pessoas sentem-se muito interpeladas e querem aderir. Depois chegam ao terreno e costumo dizer que o menu não é a comida. Nós pedimos uma comida e servem-nos às vezes algo que é diferente. O terreno também não é o mapa. O mapa não tem todas as armadilhas do terreno. E, portanto, quando nós chegamos ao terreno, começamos a confrontar-nos com desafios, com dificuldades, com faltas de critério, porque não é fácil decidir, com o balanço entre a urgência e o que é importante. Há uma multiplicidade de aspectos que têm que ser tomados em consideração. Desde logo, problemas de tesouraria, problemas de pagamentos pontuais, que é um tema que estamos a endereçar. De que forma é que estes temas contribuem para a criação de ciclos virtuosos e não de ciclos viciosos. E diante dessa realidade, o modelo que apresenta, o modelo mais virtuoso que apresenta, tem de facto depois possibilidade de se concretizar efetivamente? Tem possibilidade de se concretizar e as pessoas são desafiadas a fazê-lo. Não significa que o façam desde o primeiro dia e que o façam com facilidade. Mas em todos os momentos elas questionam-se, enquanto católicas, por exemplo, então e se Cristo estivesse aqui e fizesse parte desta empresa, como é que isto seria? Como é que reagiria? Que tipo de critério usaria? Que tipo de ação tomaria? E então nós vamos nos desafiando e vamos partilhando entre todos. Repare que a determinada altura nós sentimos necessidade de criar grupos dentro da SEJ, denominados como Ser Cristo na Empresa. E nestes grupos meditávamos sobre estes temas. Como é que eu confronto documentos de gestão, de escolas de negócios, de consultoras, com aquilo que vem na doutrina da Igreja, nas encíclicas, nos documentos que a Igreja emite, ou até na própria Bíblia. E vamos nos questionando. E vamos fazendo isso em contexto de partilha. E vamos partilhando isso com outros empresários e gestores. Em conjunto, e com padres, ou bispos, enfim. E vamos juntando. Criando compatibilidades? Procurando essas compatibilidades. E assim vivemos estes tempos de crise e durante estes últimos 10 anos, onde nesses grupos endereçávamos. E agora, como é que eu faço se eu tenho que despedir pessoas? Como é que eu crio aqui um critério que seja justo, inclusivo e que proteja as pessoas no final do dia? São decisões muito difíceis. E, portanto, isto não andamos aqui... Passam por esse realismo no dia a dia. Passamos por esse realismo. E isto não é para o presente. Isto é muito mais para o futuro do que para o presente. Porque com a introdução da tecnologia, das novas tendências e do novo local de trabalho e das novas competências que vão ser requeridas e da participação das pessoas com a tecnologia e com todos estes desafios da robotização, da inteligência artificial, da internet das coisas, com tudo isto, qual é o papel da pessoa no meio da organização e no mundo do trabalho? E qual é o valor que vai acrescentar? E nós temos que desconstruir muitos destes modelos para reconstruir algo de absolutamente novo e distinto. É uma conversa que estamos a ter no contexto do Congresso Internacional que vai iniciar-se na quinta-feira, aqui em Lisboa, sobre este tema, precisamente, de olhar o negócio como uma nobre vocação. E antes de irmos aos temas e às propostas que vão ser feitas durante 3 dias de congresso, creio eu, pedia-lhe que partíssemos do seu exemplo em concreto, porque estamos a falar de novos modelos de ser empresário e gestor, olhando para modelos mais virtuosos que valorizam mais a pessoa. De que forma é que no seu percurso profissional isso foi acontecendo, essa mudança de paradigma? Olha, esta mudança de paradigma foi acontecendo a partir de uma consciência de que eu era cristão e, como cristão, tinha que ser cristão 24/7 e não apenas ao fim de semana, ou ia à missa, ou quando me retirava para rezar, ou em contexto familiar. E então o desafio foi como é que eu, em contexto profissional, e o mundo do trabalho vai nos ocupar mais da metade do nosso tempo, ao longo da nossa vida toda. E, portanto, eu não posso fazer caixas compartimentadas, eu tenho que ter a vida como um todo. E desde logo, o desafio de ter uma unidade de vida. E, portanto, não me apresentar diante dos outros como pelos cargos, em sentido estrito, mas apresentar-me com a minha realidade de vida. Sou casado, tenho 4 filhos e sou católico. E, portanto, quando eu me apresento diante dos outros, até em contexto profissional, como pessoa, começo a tratá-los como pessoas. E quando faço palestras sobre liderança e dou testemunhos pessoais, as pessoas começam-me a fazer perguntas não como profissionais, mas como pessoas. E começam-me a perguntar o que é que eu faço com a minha vida, o que é que eu faço com a minha carreira, como é que eu vou evoluir, e não em sentido estrito, em sentido amplo. Dou a título de exemplo,
falava com os meus colegas e dizia assim: o que é que vocês esperam? Vocês estão aqui nesta empresa para quê? E eles diziam: eu estou aqui para ser promovido. Era uma empresa com uma carreira bastante atrativa. Eu dizia: tem piada, eu pensava que estavam aqui para ser felizes. E a introdução, portanto, estou a destruir para recriar o modelo. E a introdução deste fator introduz na conversa, na partilha, outras variáveis adicionais e que vão ajudá-los a reposicionarem-se. E, portanto, nós muitas vezes fazemos dos meios fins em si mesmo, a minha carreira, e mais nada, quando a carreira é um fim para um bem maior que é ser feliz. E, portanto, fui começando a entender tudo isso. Por exemplo, a prática da verdade. Houve um dia que cheguei... Dá jeito, não é? Não, E no mundo dos negócios? dá jeito e, sobretudo, assumi-lo perante os outros. E disse perante os meus colegas: eu pretendo cumprir um propósito de vida que é ser verdadeiro. E, portanto, não quero mentir. Mas não vou conseguir fazê-lo. E não vou conseguir fazê-lo porque vou precisar da vossa ajuda e vou precisar que vocês me corrijam quando isso acontecer. Porque é fácil, quando estamos perante más decisões ou más notícias, mentir, ou adiar, ou omitir. E, portanto, há muitas formas de faltar à verdade. De facto, o meu compromisso era não mentir. Porque entre não mentir e dizer a verdade ainda vai um salto significativo. A tal omissão, não é? A omissão, e desde logo, por exemplo, quando não sei, assumir, não sei. Peço desculpa, não sei, preciso de ajuda. Tenho este ponto fraco. Isso é que é verdade plena. É pedir ajuda aos outros, é pedir perdão. E a introdução destes novos valores, deste léxico no mundo do trabalho, vai-nos conduzir a relações de confiança absolutamente distintas. Portanto, se eu tivesse dito: eu quero ter uma relação de confiança com os meus clientes, com os meus colaboradores, e vou pôr isso como propósito. Não foi assim que fiz. Foi a descoberta de que, alterando na raiz um conjunto de aspectos, nomeadamente viver o amor e a verdade como critérios de gestão, tratar os outros como pessoas e apresentar-me em unidade de vida, foram fundamentais para atingir esse fim maior, que era ter relações de absoluta confiança. E isso transporta-nos para um mundo muito diferente, muito diferente. Poderia estar aqui horas a falar sobre testemunhar. De facto, em causa não estão alterações de teorias sobre economia ou sobre gestão, está a postura da pessoa diante da empresa. Exatamente, diante da empresa e diante dos outros. E essa pessoa, não apenas como profissional, não tratar os outros como profissionais em sentido estrito, atender às suas realidades de vida. E esse é um aspecto muito importante. Por exemplo, se estou num processo de despedimento e não separo a pessoa da situação em si, posso destruir a própria pessoa. Não é? Eu tenho que atender ao seu contexto. Eu tenho que atender se a pessoa tem outras formas de subsistência, se a família tem outras formas de subsistência. Porque uma pessoa fora do mundo do trabalho é um fator de exclusão social. Mas uma família que não tenha subsistência é um fator de pobreza. E isso impacta muito e nós temos que atender. E, portanto, um líder empresarial é também responsável por isso. Mas diante da decisão de salvar a pessoa ou salvar a empresa, chegou a ter essa dicotomia nas mãos? Não, eu não cheguei a ter diretamente essa dicotomia, até pelo facto de que trabalhava numa multinacional e, portanto, não estava numa circunstância de salvar a pessoa ou salvar a empresa. Mas tive várias pessoas com quem me relaciono que tiveram essa dicotomia. E aquilo que nós recomendámos durante o período da crise foi: façam todos os ajustes necessários que tenham que fazer, mas não despeçam como primeiro fator. Despedir é o último de todos os fatores. E, portanto, ajustes salariais, ajustes em horários de trabalho, inclusive os próprios colaboradores, em conjunto, procuravam cada um ter um pouco menos para que alguém não tivesse zero, que era o despedimento. E, portanto, tudo isso são aspectos que tomamos em consideração. E que, de facto, alteram esse paradigma de gestão e de modelo de negócio, que acredito, como falava há pouco, é sobretudo para o futuro. Vai-se colocar sobretudo para o futuro. E daí no presente, mas vai ser sobretudo para o futuro, daí para as próximas gerações. Daí a necessidade de olhar estes temas e debatê-los ao nível internacional, porque é também ao nível internacional que se colocam estes problemas. Sim, estes problemas são problemas globais. Vivemos no mundo global, competimos no mundo global. E, portanto, vivemos com fronteiras absolutamente abertas aos outros. As histórias também são globais, têm um contexto local ao qual temos que atender, mas são globais. E por isso nós vamos ter mais de 30 keynote speakers, portanto, palestrantes que vêm estar presentes neste congresso. O congresso não é da ACES,
é da UNIAPAC. A UNIAPAC é a Organização Mundial de Empresários e Líderes Católicos e que mobiliza cerca de 45 mil pessoas. E este congresso vai decorrer no dia 22 a 24 de novembro, na Universidade Católica Portuguesa, com 400 pessoas. E, portanto, nós vamos começar, toda a agenda está organizada, precisamente, a partir da realidade do líder empresarial. E vamos ter testemunhos de pessoas, de como é que esta consciência de querer viver, um pouco como Zaqueu, subiu à árvore e transformou a sua vida. É um empresário, é o caso de um empresário há 2000 anos atrás, que é muito inspirador para nós. Quer dizer, este encontro pessoal com Cristo, de que forma é que transforma a minha vida? E de que forma é que isso se torna real na minha própria empresa? Porque, à parte do convite que foi feito por Zaqueu a Cristo, ou vice-versa, Cristo fez-se convidado para ir comer a sua casa, à parte esse momento imediato, ele próprio disse, o meu compromisso é devolver tudo aquilo que injustamente coletei e devolver mais ainda, 4 vezes mais. E, portanto, isto é uma transformação. Isso é inspirador para os empresários de hoje? Isso é desafiante. Isso é desafiante. Não podemos tomar à letra este desafio. Mas é desafiante. O que é que eu faria? Portanto, como é que eu transporto isso para a minha realidade? E, portanto, a nossa atenção é como é que estamos no mundo, sem ser do mundo, e com isso transformamos o mundo. Esta é a nossa atenção. Vivemos este tripé de atenção. E isto não é fácil, mas é desafiante. Entre as várias comunicações e olhando assim de relance o programa, vemos apresentações teóricas sobre temas, mas sobre casos concretos. Sim, vamos ter universitários, teólogos, vamos lançar livros, vamos lançar um livro sobre a vocação do líder empresarial, a vocação do líder católico cristão empresarial, que é um livro desenvolvido a nível mundial e que a SES vai tomar. Já é uma nova versão, como é que se introduz o amor e a verdade no modelo de gestão. Vamos lançar outro livro, Liderar com Respeito, o impacto da subsidiariedade, que é uma palavra difícil de entender na gestão. O que é que isto significa? E, portanto, vamos ter universitários, professores, teólogos e empresários. Vamos ter empresários mundiais, empresários portugueses, e vamos contar com uma diversidade de pessoas, diversidade de origens, homens, mulheres, de múltiplas idades, e que vão dar este testemunho muito marcante. 400 participantes e casos concretos vão passar ao longo dos dias do Congresso? Sim, vão passar casos de empresas, mas vão passar sobretudo casos de pessoas. E com isso queremos que estas práticas sejam melhor práticas para serem intuídas e que sejam inspiradoras. Nós não queremos que isto seja um evento, nós queremos que isto seja um momento absolutamente transformador, com um antes, um durante e um depois. E que nesse depois haja um compromisso amplo, a nível mundial, para que as pessoas, de facto, queiram implementar novas práticas, novas formas de liderar, novas formas de servir, porque a liderança não é um exercício de poder, é um exercício de um serviço. De um serviço, de um poder que me é delegado, porque é assim que eu creio, à luz da fé, que me é delegado, à luz da parábola dos talentos, e ao qual eu tenho que devolver. E muito menos será, então, uma possibilidade de conquistar lucro, muitas vezes a qualquer preço. Nunca será esse o objetivo. Portanto, não é mais do que isso. É não ser isso. Portanto, um dos temas que nós temos por detrás é o Código de Ética dos Empresários e Gestores, que já defende estes princípios todos que eu referi e que é enormemente virtuoso e, portanto, que eu recomendo. Isto não tem a ver em sentido estrito com aqueles que são católicos, pode ser aplicado por qualquer pessoa. A defesa da dignidade da pessoa é ampla. Isto não depende da religião A, B ou C. A promoção do bem comum é ampla. A defesa da solidariedade e da subsidiariedade é ampla. A criação de valor em todas as circunstâncias e uma justa distribuição de valor é ampla. E, portanto, tudo isto é um desafio que é muito amplo e que vai para lá da realidade de ser cristão e ser católico e por aí adiante. Aliás, vamos ter alguns palestrantes que não são católicos e que, portanto, vão dar o seu testemunho de como nas suas organizações contribuíram para organizações mais inclusivas e com isso no final criaram valor. Introduzindo esses tais modelos mais virtuosos de que falou, sendo que o perfil católico dará redobradas responsabilidades nesse âmbito, mas por vezes vemos acusações de que poderá ser entre os empresários católicos que ou que há maior exploração de pessoas ou que há mais essa procura de lucro a qualquer preço. Esta consideração, na sua opinião, faz algum sentido?
Não, primeiro, não considero Sobretudo a partir do realismo das situações. Primeiro, não considero, se me der exemplos, agradeço, mas não considero que seja algo comum. Agora, o que é comum é dizer-se que de esta pessoa eu espero mais. Eu espero algo de diferente. E se é algo de diferente, é algo de novo. Isto não é para melhorar-me ligeiramente aqui e ali. É para, de facto, tentar fazer algo de absolutamente diferente e absolutamente novo. E este é o desafio que fazemos às pessoas. E o que nós queremos mostrar é que é possível. É possível. Olha, desde E aí logo, já tem muitos exemplos, não é? aí já temos exemplos, mas desde logo afinar a linguagem. Não pôr uma linguagem hermética, perdão uma expressão, de altar, mas pôr uma linguagem do mundo, que seja entendível. Não é? Uso muitas vezes este exemplo. Quando Cristo chegou junto dos pescadores, podia-lhes ter dito, à sua conveniência, vou fazer de vocês carpinteiros de almas, porque eu sou carpinteiro e, portanto, eu domino esse tema e eu vou usar esse tema e é assim que eu vou comunicar convosco, mas não, disse, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E, portanto, usou a linguagem deles. Usou a linguagem daqueles a quem se destinava. E esta é a linguagem que temos que usar. E esta linguagem tem que ser entendível e tem que causar impacto e que tem que transformar. E tem que comprometer. Portanto, isto é para religar todas estas peças que estão muitas vezes soltas. E a partir daí, então, a transformação. Uma última questão sobre a importância deste Congresso para a própria vitalidade e dinamismo da ACES em Portugal. Olha, primeiro foi uma honra enorme a Uniapac, dentro das suas múltiplas organizações, ter escolhido a ACES pela segunda vez para organizar este Congresso. E isso é extremamente impactante e é uma honra muito grande. Segundo, representa um alinhamento total entre aquilo que a Uniapac propõe, o que é a sua missão, e a missão da ACES. E nós com isto queremos, porque sabemos que dentro dos 400 empresários e gestores vão estar pessoas que não pertencem à ACES, queremos com isto difundir uma mensagem que transforma o mundo. Nós não queremos ficar fechados, nem queremos ficar numa redoma, nem queremos ser especiais, absolutamente. Nós somos reconhecedores da nossa pobreza, precisamos de ajuda e queremos levar mais além tudo aquilo em que acreditamos. E este Congresso, por certo, será uma grande oportunidade para esses objetivos. Muito obrigado, João Pedro Tavares, por ter estado aqui no programa Eclésia, nas vésperas deste Congresso que vai decorrer a partir de quinta-feira. E será um congresso que vamos acompanhar aqui na Agência Eclésia ao longo dos próximos dias e que mais logo está também em destaque no programa que passa na Antena 1 pelas 22h45. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.